Vocês já jogaram truco? Quando eu era adolescente, era comum que a gente jogasse truco. Eu morava numa cidade pequena, vizinha aqui de Marília, mas bem menor do que Marília. Uma cidade de cerca de 3 mil habitantes, se tanto. Então, uma cidade bem pequena, né? E finais de semana ali, principalmente no sábado, às vezes a gente ia jogar truco. Então tinha a igreja da matriz. Vocês sabem que toda cidade brasileira ela sempre tem como parte central uma igreja, né, que era chamada matriz. Em torno tinha uma praça que nas cidades muito pequenas acabavam sendo a principal área ali de lazer. Era aquela praça, era uma praça muito bonita, toda florida, tinha bancos, mesinhas. E a gente ia jogar truco. Às vezes jogava à tarde, às vezes até à noite, ia lá jogar truco. Bom, eu sinceramente, desde aquela época, nunca mais joguei. Mas eu lembro que quando alguém queria afirmar ali a sua aposta, gritava truco, que era algo ali, uma aposta de 3 pontos. Se a outra pessoa aceitasse a aposta e quisesse dobrar a aposta, ela gritava 6. É mais ou menos isso que eu lembro. Então, era sempre aquela coisa, né? No jogo ali, na mesa, alguém gritava truco, o outro 6, e o jogo continuava. Então, isso era um jogo. Mas nós estamos vendo agora, na geopolítica mundial e na economia mundial, um jogo semelhante. Um jogo semelhante feito aí entre Estados Unidos e China. Que começou aí com o Trump, né, jogando truco contra a China. Então, o Trump, primeiro em fevereiro, taxou os produtos chineses em 20%. E agora jogou mais uma taxa no dia 2 de abril, que ele anunciou lá como o dia da libertação, mas que provavelmente vai ser o dia da ruína nos Estados Unidos. Ele colocou mais uma taxa de 34% sobre a China. Agora, no dia 4 de abril, a China reagiu. A China disse que a partir do dia 10 de abril ela também vai tarifar os produtos norte-americanos ali em 34%. Então, ela reagiu às tarifas norte-americanas, ela reagiu com suas tarifas de 34%. Ou seja, os americanos trucaram, a China 6 neles. Né? Então, os chineses não fugiram ao jogo. Né? Eles enfrentaram ali o jogo. Como, no meu entender, já era de se esperar. Eu compreendo, por exemplo, um país que nem o Brasil, que recebeu só 10% das tarifas, foram 25%, né, no alumínio e no aço, só que os embaixadores brasileiros, parece que conversando lá com a Casa Branca já chegaram à conclusão de que não vai somar 10%, mas 25% ao alumínio e o aço, e tudo isso provavelmente até porque o Brasil, a relação Brasil-Estados Unidos, os Estados Unidos tem superávit, como eu já coloquei em outro vídeo aqui no canal, com relação ao Brasil. Agora, com a China é diferente. Primeiro, porque a China tem condições de enfrentar uma guerra comercial com os Estados Unidos. De gritar 6 quando os Estados Unidos gritam truco. Talvez a China seja o único país do mundo que tem condições de fazer isso. E a União Europeia também teria, se a União Europeia estiver toda unida. Ela também teria como fazer isso. Países como o Brasil já é mais difícil. Agora, como o Brasil está nessa tarifa de 10%, é até recomendável que o Brasil não faça isso, por enquanto. Agora, logicamente, que se o Trump olhar aqui para o Brasil com mais atenção e resolver chegar a essas tarifas a 30%, 40%, 50%, 60%, como ele chegou com outros países, até porque os Estados Unidos já têm uma balança comercial favorável em relação ao Brasil, aí o Brasil teria sim também gritar 6 e enfrentar.
Não teria alternativa. O Brasil já estava esperando que talvez essas taxações fossem maiores, ele teria que enfrentar, porque já houve uma votação lá em que petistas e ruralistas votaram junto, autorizando o governo para dar essa resposta, mas não foi necessário. Agora, em relação à China, aconteceu justamente o contrário. Até porque a China, vamos lá, a China tem um governo nacionalista, um governo soberanista. O Trump, ao desafiar a China, não estava ali conversando com um governo entreguista. O presidente da China ali não era um Milley ou um Bolsonaro, é o Xi Jinping, um soberanista, um nacionalista, alguém que está disposto a enfrentar os Estados Unidos e tem as condições materiais e econômicas para tal. Além dessa questão desse enfrentamento das taxas que os chineses vão subir também 34% a partir de 10 de abril, eles também vão parar de exportar alguns itens de dupla utilização, ou seja, são itens que você pode tanto utilizar para questões civis como militares, para 16 empresas estadunidenses. Como os Estados Unidos estão aí numa rota de colisão com a China, então não tem porquê os chineses venderem produtos lá para empresas norte-americanas que têm duplo uso, dupla utilização, que pode servir tanto ao setor civil como militar. Os chineses também bloquearam a venda de certas terras raras. Terras raras é um nome genérico para um grupo de minérios que são de suma importância no mundo de hoje para a tecnologia moderna, a tecnologia de chips, baterias de celulares e etc. Os chineses já tinham proibido a venda para os Estados Unidos do galho, do germânio, do grafite e do antimônio, que são terras raras importantíssimas na fabricação de semicondutores, de chips. Por quê? O ano passado, 2024, ainda no governo Biden, os Estados Unidos proibiu Taiwan, que é a maior fabricante de chips do mundo, de vender chips abaixo de 7 nanômetros para os chineses, já que Taiwan é o país que consegue construir chips de até 4 nanômetros. E esses chips são importantíssimos, principalmente para a tecnologia de inteligência artificial. É até por isso que, ao contrário do chat GPT, que utiliza justamente de chips de 3, 4 nanômetros, os chineses, para construir a sua inteligência artificial, o DeepSeek, eles utilizaram chips de 7 nanômetros. Eles conseguiram construir a inteligência artificial deles, mesmo com chips de 7 nanômetros. Por isso, até que a inteligência artificial deles é bem mais barata para construir do que foi a da OpenAI, o chat GPT. Agora, por que eles tiveram que fazer isso? Né? Encontrar um meio de construir a sua inteligência artificial com menos, com chips com maior nanômetro, por causa da proibição. E os chineses, qual foi a resposta? Pararam de vender justamente as terras raras mais importantes para a construção daqueles chips. Já que eles não podiam comprar, eles também não vendiam. Então, os chineses sempre dão uma resposta. Agora eles vão bloquear a venda de mais 7 terras raras. O samário, o gadolínio, o térbio, o disprósio, o lutécio, o escândio e o itrio. São todas importantíssimas na questão de chips, baterias, óculos de visão noturna, tecnologias de mísseis, etc. Então, ou seja, você trucou os chineses 6. Não tem erro. Os chineses não vão ficar sem dar uma resposta. Agora, o Trump também é um jogador. Ele também
agora ameaçou que, se os chineses não voltarem até amanhã atrás, né, até o dia 8 de abril, ele vai colocar, a partir do dia 9 de abril, taxas adicionais para a China de 50%. Bom, não dá para saber se é mais 50% em cima daqueles outros 34 e mais 20 que ele já tinha dado, ou seja, essas taxas vão ultrapassar 100%, ou se daqueles 34 ele vai chegar aos 50% daqueles 34. De qualquer forma, nós estamos no meio de uma guerra comercial como nunca esteve antes. E as expectativas não são boas. Não são boas, inclusive, e principalmente para os Estados Unidos. Porque o que o Trump quer? O Trump quer é que as indústrias voltem a produzir nos Estados Unidos. Isso é muito difícil, porque você tem que mudar as cadeias de suprimentos do mundo inteiro. E mesmo que elas voltem, elas não vão ter como resultado aquilo que o Trump espera, que é emprego para aquele homem que tem apenas que não tem universidade, que tem ensino médio e que trabalhava na indústria até a década de 70, 80, e que o Trump acha que esses empregos vão voltar se a indústria norte-americana voltar. Porque hoje a maioria da indústria é feita por máquinas. E mesmo que aqueles que vão ser empregados, eles provavelmente, estando nos Estados Unidos, vão querer salários muito maiores do que os chineses ganham, por exemplo. Isso também vai elevar o custo. Então, o resultado pode não ser aquele que o Trump espera. E a curto prazo, provavelmente vai haver uma alta no preço de diversos itens, como, por exemplo, o iPhone, nos Estados Unidos. O que pode levar a uma recessão nos Estados Unidos, a inflação, e provavelmente vai fazer com que o Trump, eu acredito ali que os republicanos vão sair menores na eleição de meio de mandato, porque os Estados Unidos têm uma característica que não tem no Brasil. Eles têm uma eleição para a Câmara dos Deputados no meio do mandato do presidente. Então, hoje, se os republicanos estão com maioria, eles podem perder, e os democratas então serem a maioria, e aí começarem a atravancar o governo Trump, porque, gente, você fala tanto na democracia norte-americana, tanto no contrapeso, né, dos outros poderes, o Trump está fazendo tudo isso à revelia do poder legislativo e judiciário norte-americano, principalmente o poder legislativo, né? Então, estranho isso, né, como funciona aí essa democracia. Muito estranho. Muito estranho. Mas as consequências econômicas para os Estados Unidos podem ser muito maiores. Agora, e o Brasil nessa? Olha, já dá para entender que não dá para confiar muito nos Estados Unidos. Tá? Se você pegar lá, quando começou a guerra entre Rússia e Ucrânia, o que os Estados Unidos fez? Os Estados Unidos, eles foram lá, eles apreenderam todos os recursos que a Rússia tinha em outros países. Quer dizer, as reservas internacionais russas, eles literalmente bloquearam no mundo inteiro que tinha. Eles tiraram a Rússia do sistema do SWIFT bancário, né, de pagamentos de contas, e a Rússia não pode comercializar utilizando o dólar. Ou seja, tudo aquilo que mantém o sistema econômico mundial, eles tiraram a Rússia. Isso já dá uma ideia de que, se você não está do lado dos Estados Unidos, você pode ficar isolado do resto de tudo, se eles quiserem. Se amanhã eles decidirem, olha, a Amazônia vai ser um território internacional, o Brasil aceita. Se o Brasil não aceita, a gente bloqueia suas reservas, tira vocês do SWIFT e coloca aí um monte de taxas em cima de vocês, né? E aí acabou, você é obrigado a aceitar. Então é necessário mais do que nunca, tendo em vista tudo o que ocorreu no mundo nesses últimos tempos e que foi acentuado agora no começo do governo Trump, que o Brasil busque sim outras alternativas. O Lula
teve semana passada no Japão, no Vietnã, mas é necessário que o Brasil busque alternativas mais nos BRICS mesmo, fortalecendo lá o banco dos BRICS, que está aí sob a presidência da ex-presidente Dilma Rousseff, fortalecendo uma moeda, não uma moeda nacional, não é que vai ter uma moeda dos BRICS que vai substituir o real, mas uma moeda de troca entre esses países para não ficar só preso ao dólar, até uma alternativa ao SWIFT também, é interessante, que o Brasil também se aproxime mais e que o Lula consiga ir negociar com e agora que o Brasil vai assumir a presidência do Mercosul, para sair o acordo com a União Europeia, fortalecer o Mercosul aqui na América do Sul, trazer outros países, de preferência todos os países da América do Sul e depois até ir ali na América Central também, para o Mercosul. Então é importante que a gente vá por esse caminho, Mercosul, BRICS, parceria com a União Europeia, porque o governo Trump está demonstrando que não dá para confiar mais nos Estados Unidos. E assim, se uma hora o governo Trump vir e trucar com o Brasil, será que nós vamos ter cacife para fazer como a China e gritar 6? Ou será que nós vamos ter que entregar o jogo? Para não entregar o jogo, nós precisamos abrir outros caminhos para o Brasil. É isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, dá o joinha, tá? Deixa o like aí, compartilhe o vídeo e façam os comentários. Diariamente, aqui no canal, nossa análise política e geopolítica, no canal do Filósofo. Até o próximo vídeo.